A revolta de 13 de junho limitou-se, como vimos, a uma passeata pacífica. Laurés guerreiros não podiam, portanto, ser conquistados em sua repressão. Contudo, em uma época dessas tão pobre de heróis e acontecimentos, o Partido da Ordem transformou esta batalha incruenta em uma segunda Austerlitz. Da tribuna e na imprensa elogiava-se o exército como poder da ordem, em contraste com as massas populares, que representavam a impotência da anarquia, e se exalava Changarnier como baluarte da sociedade, ilusão em que ele próprio veio finalmente a acreditar. Subrepticiamente, porém, os corpos de tropa que pareciam duvidosos foram transferidos de Paris. Os regimentos em que as eleições haviam produzido os resultados mais democráticos foram banidos da França para a Argélia. Os espíritos turbulentos existentes entre as tropas foram relegados a destacamentos penais e, por fim, o isolamento entre a imprensa e o quartel e entre o quartel e a sociedade burguesa foi efetuado de maneira sistemática. Chegamos aqui ao ponto decisivo da história da Guarda Nacional Francesa. Em 1830, ela tivera ação decisiva na queda da Restauração. Sob Luís Felipe abortaram todas as rebeliões nas quais a Guarda Nacional colocou-se ao lado das tropas. Quando nas jornadas de fevereiro de 1848 ela manteve uma atitude passiva diante da insurreição e urna atitude equívoca para com Luís Felipe, este considerou-se perdido e efetivamente estava perdido. Arraigou-se assim a convicção de que a Revolução não poderia triunfar sem a Guarda Nacional nem o Exército vencer contra ela. Era a superstição do Exército sobre a onipotência burguesa. As jornadas de junho de 1848, quando toda a Guarda Nacional, juntamente com as tropas de linha, sufocou a insurreição, haviam reforçado essa superstição. Depois que Bonaparte assumiu o poder, a posição da Guarda Nacional foi, de certo modo, enfraquecida pela união inconstitucional na pessoa de Changarnier, do comando de suas forças com o comando da 1ª Divisão do Exército. Assim como o comando da Guarda Nacional aparecia aqui como atributo do comandante-geral do Exército, a própria Guarda Nacional parecia ser um mero apêndice das tropas de linha. Finalmente, a 13 de junho seu poder foi quebrado, e não só por sua dissolução parcial, que daí por diante repetiu-se periodicamente por toda a França, até que dela restaram apenas meros fragmentos. A manifestação de 13 de junho fora, sobretudo, uma manifestação da Guarda Nacional Democrática. Não tinham, ponto é verdade, empunhado armas contra o exército, e sim envergado apenas sua farda. Precisamente nessa farda, porém, estava o talismã. O exército convenceu-se de que esse uniforme era um pedaço de lã como qualquer outro. Quebrou-se o encanto. Nas jornadas de junho de 1848 a burguesia e a pequena burguesia, na qualidade de Guarda Nacional, se tinham unido ao exército contra o proletariado. A 13 de junho de 1849 a burguesia fez dispersar a Guarda Nacional pequeno-burguesa pelo exército. A 2 de dezembro de 1851 desapareceu a própria Guarda Nacional burguesa e Bonaparte limitou-se a registrar esse fato quando subsequentemente assinou o decreto de sua dissolução. A burguesia destruiu assim sua derradeira arma contra o exército, mas teve de fazê-lo em um momento no qual a pequena burguesia não mais a seguia como vassalo e sim levantava-se diante dela como rebelde, como de maneira geral teria forçosamente que destruir com suas próprias mãos todos os seus meios de defesa contra o absolutismo, tão logo se tornasse ela própria absolutista. Enquanto isso, o Partido da Ordem celebrava a reconquista do poder que parecia ter-lhe escapado em 1848, apenas para voltar em 1849 sem limite algum, e celebrava-a por meio de invectivas contra a República e a Constituição, com maldições contra todas as revoluções presentes, passadas e futuras, inclusive as organizadas por seu próprio dirigente e por meio de leis que amordaçavam a imprensa, destruíam o direito de associação e faziam do estado de sítio uma instituição regular, orgânica. A Assembleia Nacional suspendeu então seus trabalhos desde meados de agosto até meados de outubro, depois de ter designado uma comissão permanente para representá-la durante o período de recesso. Durante esse recesso, os legitimistas conspiraram em Enns, os orleanistas em Claremont, Bonaparte por meio de excursões principescas, e os conselhos departamentais nas deliberações sobre a revisão da Constituição, incidentes que geralmente ocorrem nos períodos de recesso da Assembleia Nacional e que só comentarei quando constituírem acontecimentos. Basta acrescentar aqui que a Assembleia Nacional agiu impoliticamente, desaparecendo de cena durante longos intervalos e deixando que aparecesse à frente da República uma única e mesmo assim triste figura, a de Luís Bonaparte,
Enquanto para escândalo do público o Partido da Ordem fragmentava-se em seus componentes monarquistas e entregava-se às suas divergências internas sobre a restauração monárquica. Tantas vezes emudecia durante esses recessos o barulho confuso do parlamento e seus membros dissolviam-se pela nação. Quantas se tornava indubitavelmente claro que só faltava uma coisa para completar o verdadeiro caráter dessa república: tornar permanente o recesso e substituir a liberté, égalité, fraternité pelas palavras inequívocas: infantaria, cavalaria, artilharia.